O risco do empréstimo consignado, essa modalidade de crédito que é descontada na folha de pagamento, pode ser concedida aos trabalhadores públicos, privados e também para aqueles que já se aposentaram, com desconto direto no contra-cheque do INSS. Atraídos pelos juros menores, a procura dos idosos por esse serviço aumentou 18 vezes nos últimos 6 anos. Mas tomar dinheiro emprestado exige planejamento e equilíbrio nas contas. É muito comum os bancos ligarem para a casa da senhora oferecendo serviços e empréstimos? É. O que a senhora fala quando a senhora atende o telefone? Eu falo que eu não tô precisando de empréstimo agora, mas às vezes fica insistindo, né? Às vezes fica insistindo, torna a ligar. Eu não quero, já tem lugar para fazer, não quero, pronto. Muito chato, bem desagradável. A gente não basta dizer que não, mas por quê e por quê? Se a gente quiser um empréstimo, a gente vai até o banco e pega, né? Pede. Agora, se a gente não está pedindo e eles estão oferecendo. A gente diria que é uma publicidade muito agressiva, né? É uma concessão até certo ponto irresponsável, porque não se analisa de forma geral no momento dessa concessão a capacidade de pagamento do outro lado, daquela pessoa que está contratando, que de um modo geral aquela pessoa em curto, médio prazo se tornará um inadimplente, um devedor, e isso pouco importa para quem está concedendo, infelizmente. A prática de oferecer produtos não solicitados está na mira dos órgãos de defesa do consumidor, em especial a oferta de empréstimos consignados para idosos. Esse tipo de empréstimo é descontado no contra-cheque do aposentado ou do trabalhador, o que praticamente elimina o risco de calote para o banco. E é também por isso que as taxas costumam ser menores, variam de 1,74% a 2,39% ao mês. Nos últimos 6 anos, o mercado de empréstimo com desconto consignado em folha de pagamento para aposentados cresceu 18 vezes. E cresceu também o número de reclamações sobre essas transações nos balcões da Defensoria Pública do Rio pelas pessoas com mais de 65 anos de idade. Que são os aposentados, que têm seu contra-cheque, que são chamarizes, porque ali você, através dos empréstimos consignados, você tem a certeza da adimplência. E assim, com esse chamariz dos juros mais baixos, essas pessoas, inclusive por familiares, são procuradas por familiares para que contraiam os empréstimos e depois elas se veem assim, 3, 5 anos com a margem toda comprometida, o que compromete inclusive a sua subsistência digna. Foi o que aconteceu com a aposentada Neide Gonçalves Silveira. Ela adquiriu o empréstimo consignado e se arrependeu. Você pensa no seguinte, hipótese, você tira R$700. Aí, quando você vai ver, você não está recebendo R$700, você está recebendo R$500. Então, aquele dinheiro que, infelizmente, você pegou adiantado, vai te fazer falta. Então, hoje em dia, eu procuro me controlar ao máximo para não fazer mais isso. A gente batalha muito pela educação e pela reflexão do consumidor, porque a gente vive numa sociedade de consumo que nos empurra a consumir. Então, que os consumidores também reflitam previamente se o que ele está fazendo é por necessidade ou se é para satisfazer desejos. A aposentada Neide aprendeu a lição. É demais o que me ligam, vários bancos ou várias coisas, instituições me oferecendo, mas eu prefiro não pegar nada. E para quem realmente precisa adquirir o empréstimo, seguem algumas dicas importantes. Peça sempre uma cópia do contrato para empresa ou banco. Nunca assine qualquer documento sem antes lê-lo atentamente. Se tiver dúvidas, consulte um defensor público antes de assiná-lo. Prefira fazer os empréstimos diretamente no banco ou na instituição que oferece o serviço. Evite fechar negócio com agentes que ficam na rua ou ligam para a sua casa. Nunca entregue o seu cartão do banco ou do benefício do INSS com sua senha para pessoas desconhecidas. Se for necessário, prefira alguém de sua total confiança. E para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, eu converso agora com Vinícius Leal, advogado do PROCON aqui do estado do Rio de Janeiro. E você pode participar com a gente dessa entrevista por telefone ou pela internet. Os contatos estão aí na sua tela. Eu começo perguntando
por duas perguntas aqui que vieram da internet, tá? Pelo Twitter. O Levi Almeida, ele pergunta se o governo não poderia proibir esses aliciamentos de idosos pelos agentes de bancos e financeiros. Boa tarde a todos, boa tarde, Pablo. Essa questão é uma questão econômica, é uma questão social e acaba se tornando uma questão jurídica a partir do momento que o fortalecimento do plano real e a disseminação do crédito acabou corroborando para esse tipo de prática abusiva cotidianamente. De tal forma que o governo ele vem através de programas de educação, através da informação, buscando viabilizar ao consumidor a necessidade de adquirir o crédito consciente. É importante, ao fazer o contrato, ao assinar o contrato, pedir a cópia do contrato, fazer a leitura do contrato, enfim, perquirir se realmente ele está precisando daquele empréstimo naquele momento, conversar com seus familiares, conversar, enfim, para ver se realmente é necessário aquele empréstimo para evitar o superendividamento, evitar um empréstimo que venha no futuro causar um problema familiar e até patológico. O Antônio Pedro, também pelo Twitter, ele pergunta: se o idoso vier a falecer antes de conseguir pagar o empréstimo, a família é responsável? Se o idoso... Ele acaba morrendo antes de pagar o empréstimo inteiro. A família tem que arcar com esse... Olha, o que acontece? Vai depender do contrato, né? Há contratos que realmente, você tendo uma apólice de seguro, alguma coisa nesse sentido, você ficaria isento ali, né? Sobre essa responsabilidade, no caso, assegurado. Então, quer dizer, eu vou, a princípio, me ater ao contrato e dependendo das cláusulas contratuais, né, porventura podem ser até questionadas através de ação revisional, como o Código mesmo de Defesa do Consumidor prevê, como direito básico. Enfim, vai depender do caso concreto, analisando o contrato e as provas em si dos autos. Tá. Os idosos, eles são realmente o público-alvo dessas instituições financeiras, dos bancos, para a solicitação desses empréstimos consignados? Inegavelmente, o idoso ele é um sujeito assim, extremamente vulnerável, né, nessa prática de oferecimento do empréstimo consignado, né, fomentado aí com essa questão do crédito, aí, aproximadamente nos últimos 10 anos. Agora, ele é abordado na rua, abordado via telefone, enfim, e de forma assim, maciça, né, de forma até que viola o princípio de escolha dele às vezes, mas ele deve sempre refletir e questionar com seus familiares a real necessidade daquele empréstimo, se está condizente ali ao seu orçamento, que por sinal a lei federal, enfim, até entendimento jurisprudencial, no sentido que ele só pode comprometer a 30% da sua receita líquida. E qual o direito que esse consumidor tem, se ele, que ele possa recorrer, já que ele se sente pressionado, ele assume esse empréstimo sem poder, ele pode recorrer? Pode, não só pode como deve. Todo contrato, como eu falei anteriormente, ele pode ser revisto, as cláusulas contratuais podem ser revistas, as cláusulas elas são interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, né? E esse contrato, esse empréstimo, ele pode ser revisto, pode ser questionado e pode tentar ser feito um acordo, ou dependendo da maneira como ele foi contratado, por exemplo, por telefone, ele pode se arrepender dentro do prazo legal de 7 dias, é um direito de arrependimento dele, né? Enfim, dependendo do caso concreto, dependendo do fato em si, né, nós analisaremos e tomaremos as medidas cabíveis naquele caso específico. A Michele Arantes, ela fala o seguinte: não param de ligar para o meu padrasto oferecendo empréstimo consignado, isso é legal? Olha, essa questão de você ligar, assim, demasiadamente, isso pode até se tornar um importuno ao consumidor, se ele se for reiteradamente, né? É claro que nós vivemos numa sociedade de livre comércio, livre iniciativa, mas deve sempre existir a ponderação de valores, a questão da razoabilidade, proporcionalidade, né? Enfim, a questão do bom senso, acima de tudo, da boa-fé,
objetiva, que é uma cláusula geral em qualquer espécie de contrato, principalmente no contrato consumerista, e seus direitos anexos e secundários, como a confiança, a lealdade, a transparência, o zelo nesse tipo de relação. Tá certo, Vinícius. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Futura. Obrigado, eu que agradeço. Tá certo. E a gente lembra também que os bancos eles não podem impor a contratação de um determinado pacote. Caso isso ocorra, a pessoa pode denunciar a instituição ao Banco Central pelo telefone 0800 979 2345. 0800 979 2345. E o Jornal Futura volta já já. Elas tomam conta dos estudantes que vivem em repúblicas em Ouro Preto. São as comadres. Jornal Futura. Jornalismo para a transformação social.